Vocês escutaram isso ou não? Ai, ai. Vamos lá. Acho que era nesse aqui. Muito bem. Nesse, né, Duda? Isso. Era, né? Beleza. Então vamos lá. Tá? Então a gente, ó, não esqueçam, tá? Epiderme, tecido epitelial de revestimento, e aí depois quando a gente falar de pele, até hoje, né, no finalzinho lá da aula de tecidos conjuntivos, na parte, né, dos propriamente ditos, os últimos slides eu coloquei, né, alguma coisa que fala da derme, onde eles vão estar compondo, mas não vamos aprofundar, por isso que isso a gente vai ver lá no tato, tá, na parte dos sentidos. Okay? Que aí entra anatomia, anatofisiologia, tá? Então a gente viu a parte mais externa sempre formada de tecidos mortos, né, queratinizados. No extrato lúcido nós ainda temos, olha ali, ó, aparece os núcleos bem fraquinho, mas aparece ainda. Então se tem núcleo, subentende, né, que essas células ainda estão com algum metabolismo baixíssimo, né? Vimos que nessa camada, né, camada granulosa, a gente vai ter um monte de grânulos de queratina, porque essas células têm essa característica de produzir as queratinas. O extrato espinhoso ou camada espinhosa, porque as células estão sempre ligadas, ó, pelas junções, umas entre outras, lembra? Tecido epitelial não tem espaço entre as células, ou muito pouco espaço entre as células. E nesse local, é um local de barreira. Não esqueça, é um local de barreira. Se é um local de barreira, evita a entrada de N coisas, substâncias químicas, micro-organismos. Então, elas não podem, mesmo que elas não podem ter espaços. Então, a gente diz que elas são justapostas. E aí, o que acontece entre as células? A gente vai ter junções, a gente vai ter microvilosidades, até conversamos sobre aquela questão da católica, né? Conversamos, por exemplo, sobre as interdigitações, que são todas diferenciações de membrana que vão ser características desse tecido, ou seja, tecido epitelial de revestimento. E aqui na epiderme, obviamente, por ser um tecido epitelial de revestimento, vai ter em grande quantidade, tá? Se espera encontrar em grande quantidade. Bom, aí vimos lá no extrato basal que eu comentei para vocês, que é aquela de altíssima intensidade metabólica, tá? Por N motivos. Vamos lá, vamos começar pelos primeiros, só para recordar, tá? Aqui nós temos intensas mitoses, porque aqui é a base que vai empurrando essas células para cima. Por que também que aqui tem intensas mitoses? Porque aqui embaixo, ó, está quem? Está a derme, que é um tecido conjuntivo que tem espaço entre as células e que também vai apresentar vasos sanguíneos. Tá? E esses vasos sanguíneos, eles vão dar os nutrientes para a célula. Então, pensa, a célula que está aqui, ó, à distância, lá no extrato ou na camada lúcida, tem menos nutrientes do que aquela que está aqui próximo. Porque isso aqui vai passando célula a célula, esses nutrientes. Não pensa que aqui não vai ter mais nutriente, continua chegando, célula a célula. Se for uma molécula pequena por difusão simples, se for uma molécula um pouquinho maior por difusão facilitada, se for água por osmose. Tá? E assim por diante. E aqui embaixo nós também vamos ter os melanócitos, que a gente conversou, né? Que não é a quantidade que varia em pessoas ou em seres vivos de mesmo grau de desenvolvimento, e sim a quantidade de melanina. Então vamos supor assim, o Elton lá com seus 20 e poucos anos e o João. O João é negro, o Elton é, vamos dizer assim, mulato médio, ok? Pensando na genética, né? Mulato médio. O que diferencia o Elton do João? Que o João tem mais melanina. Ele não tem mais ele não tem mais melanócitos, células em maior quantidade. Na verdade, o corpo dele, a genética dele, diz que ele tem que produzir uma maior quantidade dessas substâncias, tá? Aí são os fatores genéticos que vão te dizer isso. E isso, eu não sei se vocês lembram, é uma herança quantitativa, tá? A Nalanda já entrou? Deixa eu ver. Já entrou. Então, por exemplo, lá ano passado, quando a Ana Lana fez a revisão comigo no finalzinho do ano, finalzinho não, esse ano, né? Antes do Enem, a gente conversou sobre o que era uma herança quantitativa, tá? A que a gente sempre usa no colégio é o quê? É a cor da pele, tá? Então, aquela coisa de branco, negro, e aí, por exemplo, é moreno. Não existe, geneticamente, a gente utiliza mulato claro, mulato médio, mulato escuro, tá? E isso vai variar de acordo com o número de genes dominantes que tu tem. Então, quanto maior o número de genes dominantes tu tem, isso é a segunda lei de Mendel, tá? Quanto maior o número de genes dominantes tu tem,
mais pigmentação o teu corpo produz. E assim por diante. Tá? Até brinquei, eu acho que na semana passada, falando da Lara, né? A Lara pode pegar o sol que ela quiser, que dificilmente ela vai ficar pigmentada. Não quer dizer que ela não produza, ela vai produzir mais, só que ela também tem um limite para produção. Então é mais fácil ela ficar aquela vermelhidão, sei lá, né, em carne viva quase lá, né, tirando lá quase, formando bolhas, porque ela é muito mais sensível aos raios solares. Isso é um fato, tá? Do que eu, Elton, por exemplo, que vou pegar lá um solzinho e, obviamente, vou ficar mais pigmentado. Mas, mesmo assim, lembra? Eu não vou ficar negro, entende? Eu vou ficar bem pigmentado, que é uma coisa diferente. Tá? Mesmo se eu... Ah, mas eu já ouvi falar, se a gente comer caroteno ou alimentos... Tá bem, realmente, tu vai produzir mais. Mas, de novo, tu vai ter um certo limite, tá? Então, beleza. Aqui, ó, de novo, né? Só para mostrar para vocês como é que fica, né? A camada são as mesmas camadas, tá? Aqui aparecem outras estruturas, ó, né? Como as células de Merkel, que depois a gente conversa na fisiologia, tá? Aqui de novo, ó, só para te lembrar na camada basal quem tá vendo, ó, as ramificações que ele tem aqui pelo meio? Ah, então é isso que nos protege dos raios ultravioletas, principalmente o UVB, tá? Agora mais a gente vai aparecer um slide falando sobre isso. As células de Langerhans, tá? São células do tecido conjuntivo, na verdade, que se, vamos dizer assim, que se entremeiam no tecido epitelial, tá? Na verdade, a célula de Langerhans é uma célula de proteção, é um macrófago diferenciado, tá? A gente vai falar disso aí mais adiante. Então, assim, ó, o macrófago, toda vez que ele sai do sangue, ele deixa de ser macrófago. Então, ele vai ter um monte de nome, tá? Se for no sistema nervoso, vai ter um nome. Se for, por exemplo, nos músculos, terá outro nome. Aqui, por exemplo, nas células do tecido epitelial, nesse caso de revestimento, a gente vai chamar de células de Lange. Mas é um macrófago, tá? Ele faz fagocitose, ele vai te defender, né? A nossa, vamos dizer assim, é a nossa primeira defesa celular, sem ser de barreira, né? Que no caso aí já seriam as próprias camadas que seriam de barreira. Tranquilo? Ah, depois, de novo, como eu falei para vocês, eu falo das células de Merkel, que aí tem mais a ver com o sistema nervoso. Aí aqui, ó, aparece um nomezinho, né? Os ceratinócitos, né? Que são células que produzem a cera. Qual cera? A queratina. Tá? Então, se a gente voltar o slide, eu vou voltar só para mostrar para vocês, para não dar confusão nisso aqui. Opa! Os ceratinócitos vão estar onde? Vão estar aqui, ó, na camada granulosa. Tá? Perto, né, da camada granulosa. Por quê? Porque são eles que vão produzir a substância, ó, nessa região mais ou menos eles vão estar, ó, quase lá no finalzinho do extrato espinhoso ou da camada espinhosa com um extrato granuloso. Eles que vão produzir, tá? Aquela cera, ou seja, que vai impermeabilizar a parte superior lá que a gente já viu. Tá bem? Bom, aí aqui aparece, né? Então, ó, a epiderme, nem lembrava, coloquei até, acho que a imagem, a mesma imagem, lá na outra, mais adiante, tá? Então, a epiderme, ó, olha só o que é a epiderme, só isso aqui, ó, tá vendo? Só, entre aspas, né? Porque a gente viu, são camadas achatadas, lembra? Ó, achatadas, pavimentosas ou planas, ok? Só que aí elas são estratificadas, então é um tecido estratificado, tem aí 100 e poucas camadas. Então, ó, aqui tu vai ter poros, pelos, camada queratinizada e terminações nervosas, que chegam até ali a base, tá? Elas não vão lá até a extremidade. Depois na derme, né, que aí já é tecido conjuntivo. Então vai aqui, ó, desde essa partezinha amarela, né, até lá em cima, ok? Então glândulas, aí vai ter as bases, né, das glândulas sudoríparas, né, que é de suor, as glândulas sebáceas, os músculos eretor do pelo, que é aquela história, né, quando tu te arrepia. Então o pelo se movimenta justamente por causa disso. E o folículo piloso que vai ser essa estrutura aqui, ó, tá? Vai ser a base do pelo, da onde nasce o pelo, tá bem? Bom, e por último, né, nós temos a hipoderme, okay? Que é o quê? Também chamada de tela subcutânea, tá? Então, ó, tela subcutânea. Por quê? Porque é como se fosse literalmente, né, como se fosse uma telinha, ou seja, uma camada que divide isso, justamente porque ali nós vamos ter o quê? Veias, artérias e tecido adiposo. Então, aqui nós só temos capilares sanguíneos. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Ó. Aqui nessa região da derme, nós só temos os capilares sanguíneos, que são ramificações de veias e artérias.
Claro que as veias e artérias que nós temos aqui não são aquelas veias e artérias, né, que vão, a não ser, por exemplo, se tu pega assim no braço, tá? Aí tu olha assim, né? Tanto é que quando a gente vai tirar sangue, alguma coisa do tipo, a gente faz lá, né? Coloca aquele garrote, né? Aperta para ver se para ver não, a veia salta porque ela tem que voltar, né? Ela tem que voltar com sangue pro coração. Só que aí, né? Tem um garrote ali bloqueando, então a tendência é que ela enche. Então aí tu consegue ver. Sabe onde é que ela tá? Aqui, ó. Então a agulha passa pela epiderme, passa pela derme e chega lá na hipoderme. Tá? Eu acho que vai aparecer mais adiante da tatuagem também, que é super importante, porque como é questão do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é importante depois a gente saber também. Se não tiver, mais adiante a gente fala. Bom, aqui que eu acho super importante. Por quê? Porque já vieram 3 questões abordando, não assim, dessa forma como está aqui, mas falando de raios ultravioletas, tá? E aí eles misturam com física, cálculo de comprimento de onda, aquelas coisas todas lá, né, que tem fórmula, etc, etc. Ou, né, perguntam especificamente, como foi a última questão, aparentemente uma questão difícil, porque era muito complicada de tu entender. Mas depois que tu entendesse, a resposta era meio que óbvia, assim, tá? Então vamos tentar ver aqui o que a gente está conversando. Ó. Então, o sol na pele, tá? Então, ó, sem uso de protetor solar, os raios alcançam a derme, tá bem? A derme. E, no caso aí, o UVA. E o UVB, né, acaba ficando somente na epiderme. Então, olha lá, ó. Penetram profundamente na pele, penetram superficialmente. Como está no esqueminha aqui, acho que esse esquema é bem interessante. Então, ó, o que causa, né, os raios ultravioletas do tipo A na pele? Então, o fotoenvelhecimento. Então, aquela pessoa, né, que depois assim, pega sol, está sempre bronzeada, faz até mesmo, muitas vezes, bronzeamento artificial, e aí tu vê que a pessoa, assim, aí tu pergunta quantos anos as pessoas têm, tenho 40, e tu olha para ela assim, pô, tá, né, o rosto, a pele totalmente destruída, porque é isso que acontece, tá? Manchas, então a pessoa com o tempo ela vai desenvolvendo manchas, e aqui eu acho que está o grande problema, né, que é o câncer de pele, tá? Que a gente conversava, inclusive, na outra aula, falando, algumas aulas atrás, não lembro, falando, por exemplo, da camada de ozônio, né? Que é o estreitamento. Na verdade, não existe buraco, é apenas um estreitamento. Então, se tem um estreitamento de ozônio e ele não filtra como deveria filtrar, ou já não filtra, vamos dizer assim, né? Como filtrava antigamente, então hoje a incidência é muito maior. E isso, vejam bem, não faz efeito, tá? Somente em humanos, também faz efeito nos vegetais, mas aí eu deixo para falar depois. Isso também vai causar transtorno na fotossíntese, principalmente ó, na fase que a gente chama de fase clara da fotossíntese, tá? Vai causar um problema lá nos tilacoides, ok? Mas aí depois a gente conversa sobre isso. Bom, já o UVB, olha aqui, ó, queimaduras, ardência e vermelhidão. Alguém conhece isso aqui? Mesmo usando, por exemplo, filtro, né? Porque mesmo com filtro isso pode ocorrer, tá? Então é uma questão que assim, usei o filtro, mas aí, tomei banho, passei o dia inteiro na praia, não sei, sei lá, esqueci e aí aconteceu. Então, quando tu tem, né, esse tipo de situação, mesmo utilizando filtro, é que aquele teu filtro era mais, ou vamos dizer assim, te protegia muito mais do UVA. O problema é quando a gente não sente nada, tá? Eu não sei se você sabe o que é o FPS, na verdade. Você sabe ou não? Quando tu vai lá, filtro de proteção solar, né? FPF quer dizer FPS. Filtro de proteção solar. Beleza, mas o que quer dizer aquele número 10, 15, 30, 50, 100, 200? O que quer dizer aquilo? Fala comigo. Hoje está todo mundo escondido, está todo mundo deitado. Tudo de poncho. Fala comigo que eu escuto. O que quer dizer? Eu não sei. Eu não sei. Sabe? É a incidência de raio solar? Não sei mesmo. Não sei. Não. Sabia que aquilo ali quer dizer o tempo? O tempo de proteção? Então, por exemplo, tu compra um fator 20. Aquilo ali vai te proteger por 20 minutos daquilo que ele está te oferecendo. Sabiam disso? Tu compra um fator 50.
Não quer dizer que ele filtre mais. Elton, mas ele é mais espesso. É para justamente ficar mais tempo na pele. Isso do tempo, mas eu não sabia tipo, fator 50. Sabia, foi até legal quem é que botou aqui, que eu li, mas não vi quem é, acho que foi a Duda. Não, a Manuela. Então aqui, ó, tipo, sabe onde é que eu aprendi isso? Eu tava dando aula já na faculdade, dando aula. Já, e aí fui numa palestra da minha coordenadora, na época da Anhanguera. Então, por exemplo, que é a DASA, não sei se você já ouviu falar, a DASA aqui em Rio Grande, ela é pós-doutorado em fisiologia, fisiologia animal comparada, etc, etc. E aí o que acontece? E aí ela dando uma palestra e ela que trouxe a pesquisa dela, do pós-doutorado dela, que ela trabalhava com animais, né? E a alteração, né, dos raios ultravioletas na nossa região em alguns animais, como as tartarugas. E aí, obviamente, que eles faziam os testes com esses animais. E aí, a representatividade é essa. Então, por exemplo, assim, tem uns assim que tu falam, né? Usa não sei o quê. Lembra uns que tinha cor? Não sei se vocês lembram disso. Não sei se faz tanto tempo também. Tinha uns que era cor, as crianças adoravam. Roxo, amarelo, não sei o quê. Beleza. Sabe o que aquilo ali faz? Comprimento de onda. Tu atrai comprimento de onda. Né? Aquelas mães que deixam empapado, assim, sabe? A criança parece que passou hipoglós todinho em corpo, entende? Aquilo ali não deve ficar daquele jeito. Aquilo ali só tá te dizendo assim, ó, primeiro, que aquilo ali tá mal utilizado. Entende? Por quê? Porque mas assim, ó, quanto mais colocar, melhor é. Não, porque aquilo ali precisa aderir na pele. Entende? Então não pode ficar daquela maneira, claro, branco, né? Como algumas mães colocam e tal. O pessoal que surfa, às vezes, né? Utiliza também, assim, uma pastinha aqui nessa região, e aí todo mundo acha que é por causa de proteção solar. Na verdade, é por causa do reflexo, né? Pouca gente sabe. Os jogadores, por exemplo, de futebol americano, eles colocam uma pasta preta nessa região aqui, que é quando eles olham assim para cima, não dá o reflexo não prejudicar a visão para eles segurarem a bola. Até porque tem muitas câmeras também, isso atrapalha bastante. Então são coisas assim que a gente fala assim, os caras põem nessa região. Claro, tem gente que põe assim, espalha lá, pega lá um protetor solar, espalha aqui para dizer que é bonito e tal, que surfa, aquelas coisas todas. Como aqui no cassino a gente vê bastante, Rio Grande, né? Então, aí o que acontece? Tipo, os caras colocam aquilo ali, né? Mas na verdade é para tu não atrapalhar, para tu ver a onda lá atrás, porque o reflexo na água quando tu tá dentro da água, não é que é Rio Grande, né? Que os caras tomam banho com água na cintura e acham que são surfistas. Então, aí o que acontece? Os caras quando estão na água mesmo, no mar, que não dá pé e tal, e aí, por exemplo, tu tem que enxergar a onda atrás, e às vezes o reflexo acaba, né? Dependendo de onde tiver o sol, o reflexo acaba atrapalhando. Principalmente se for surfar pela manhã no cassino, tu vai ter, se tu olhar, dependendo da direção que tu olhar, tu não vai conseguir enxergar o que vem atrás, tá? Então é isso aí. Só para, né, eu digo, né, cultura inútil. Achei que era só charme. Pois é. Esse? Não, a maioria é charme, foi o que eu falei para vocês, mas aquilo ali se utiliza realmente, aquilo ali, né, começou inclusive no Havaí. Né? Então no Havaí eles utilizavam porque lá o sol, até pela posição que são as ilhas, né? O sol, por exemplo, tu vai ter sempre sol, tanto de manhã à tarde. E ele, dependendo do local da praia que tu tiver, a maré que tu tiver, tu vai pegar ele sempre de frente. Bom, tranquilo aqui, né? Acho que aqui é tranquilo. Bom, e aí que a gente estava conversando, ó, pegando aí a parte da física, né? O pessoal adora física, que eu sei. Então, olha só, o que nós temos aqui, né? São algumas situações que aí, assim, ó, para sair daquela coisa que a gente costuma dizer aquele mito popular, né? E vamos falar realmente do que é ciência, tá? Então, olha só, coloquei essa imagem, adoro essa imagem porque ela nos diz muito, inclusive eu utilizei por acaso, né? Pena que não caiu assim dessa forma, mas caiu algo muito parecido, tá? Que falava da luz visível. Okay? No Enem, foi na época das dicas no cursinho. Então, olha só, o que eu tenho? Ondas de baixa o quê? De baixa amplitude. Lembram disso? Isso aqui é uma amplitude, né? Então, amplitude. Bom, beleza. Aí, o que eu tenho? Consequentemente, eu tenho assim, ó, quanto maior são esses, vamos dizer assim, essa minha amplitude e as minhas depressões, eu vou tendo uma frequência, ok? Então, isso é a frequência com que o raio incide naquele local. Pode ser numa laranja, num ovo, sei lá, numa água,
sei lá o que for. Bom, aí a gente está vindo, ó, né? Aqui, né? Ondas de baixa frequência, que são aí, por exemplo, isso. Então, olha aqui, ó. Aí o que acontece? Tu vai tendo o quê? Tu vai tendo aqui o que fica ao redor, né? E aí vocês veem no campo elétrico, né? Quando vocês fazem lá a regra da mão direita, aquela história, né? Vai para um lado, vai para o outro. Aquilo ali, todo o fio elétrico, ele cria um campo elétrico ao seu redor, que aqui está o caso, ó, mas são ondas de baixa frequência. Então, aquela história assim, ó, ficar embaixo ou morar perto de fios de alta tensão dá câncer. Alguém já escutou isso? Eu já escutei. Então, por exemplo, assim, ó, dá câncer. Então, estou te mostrando aqui que é muito difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas que é muito difícil. Bom, aí olha só quem seria pior do que morar perto de eletricidade. TV e rádio. Olha o Wi-Fi e o micro-ondas. Olha só onde eles estão. Ok? Então, tá vendo? Isso aqui já é pior que isso aqui, que é pior que isso aqui. Aí a gente vai vendo, ó, controles. São os infravermelhos. Ó, ultravioleta, não é que eu tiro. Sol. Raios. Olha aqui, ó, X. Raios gamas, obviamente. Então, olha só. Aonde a gente tem problema de realmente causar modificações no nosso núcleo celular, consequentemente no nosso material genético? É toda vez, claro, é 10 na 16, tá? Mas é toda vez que a gente tiver as radiações ionizantes. Tá? Então, radiações ionizantes, nós temos o quê? Do ultravioleta para cá. Então, ultravioletas, raio-x e raios gamas. Tá? Então, estão vendo ó, que o raio-x faz, entre aspas, né, mais mal do que o ultravioleta. Então, tu ficar, por exemplo, umas 2, 3 horas no sol faz menos mal do que ficar exposto a raios X durante 2, 3 horas. Não é à toa que o pessoal usa, né, todo aquele aparato, ou deveria, né, usar todo aquele aparato de chumbo, porque o chumbo bloqueia os raios X, mas não bloqueia os raios gama. Tá? Então, é só para vocês verem aqui, eu gosto bastante dessa imagem. Aí aqui a luz visível, né, que a gente vai falar depois lá na fotossíntese, que é o que compõe a luz branca, tá? E aí depois o comprimento de onda, olha só, a gente vai entrar nesses aí, que já foi questão do Enem, que falava de comprimento de onda, falava de um monte de coisa, mas tu não precisava saber nada disso. Só precisava saber que, por exemplo, qual era aquela que funcionava, não é que funcionava, mas qual era aquela que daria melhor resultado em termos de fotossíntese. Tá? Tu precisava saber, ok? E aí isso aí é aquela coisa, tem que decorar e aí não tem muito o que fazer, tá? Então aqui é tranquilo. Então aquela história, micro-ondas dá câncer, ficar do lado do micro-ondas funcionando, aquela história toda. Olha aqui, ó. Não é que não faça mal, tá? Mas, por exemplo, a modificação, por exemplo, né, vai ser menor do que, por exemplo, tu ficar exposto ao sol durante 1 hora, por exemplo. Tá? Aqui. Anexos epidérmicos, ó, anexos epidérmicos, tá? Não são anexos da derme, mas são anexos epidérmicos. O que nós temos, então? Unha, né? Então, ó, nós temos aqui a unha, olhando, né, uma visão dorsal, né, do dedo, a borda livre, que é aquela que as gurias gostam de deixar, né, compridona, o corpo da unha e a luna, tá? Ou lúnula, ok? Então, olha, olhando aqui de lado, né, a gente chama de leito unguinal, às vezes, né, ou raiz da unha, que é aqui dentro, que a gente não enxerga, de onde ela vai nascendo. De que ela é formada? Ela é formada da mesma coisa que nós temos na parte externa da epiderme. Tá? Células mortas e queratina. Tá? Aí aqui nós temos, né, os ossos, os ligamentos, etc. Tá? Mas então, a unha é um anexo epidérmico. Tá? É da epiderme, do tecido epitelial. Depois, olha só, né? Principais receptores sensoriais, olha aqui, ó, da pele, ok? E suas respectivas localizações e funções. Olha o que eu circulei aqui, ó. Falei que a gente ia conversar depois, né? Então, ó, terminações nervosas livres e células de Merkel. Tá vendo? Essas duas situações aqui, esses 2 receptores, eles são da epiderme. Todos os outros são das derme.
tá? São da derme. Ó, derme, 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 derme. Tá? Aqui eu só coloquei aqui para a gente citar. Então, as terminações nervosas, livres, e os células de Merkel que eu te falei. Ó, depois a gente vai ver lá. Então, ó, a função da terminação nervosa, livre. Dor, temperatura, tato grosseiro. Tato grosseiro é aquele que tu empurra, assim, sabe? De pressão, tá? Não é aquele assim que tu toca assim no pescocinho, assim, tu sente aquele arrepio, não é esse? Esse é o leve, tá? Esse é profundo, aquele que tu aperta a pessoa, que tu belisca a pessoa. Claro, aí no beliscar vai sentir a dor também, que também é feito por ele, tá? E aí, ó, propriocepção, que é, por exemplo, sentir o toque, né? E depois, olha aqui, ó, as células de Merkel, então, também estão associadas ao tato de pressão estática, tá? Então, moral da história, terminações nervosas é dor e toque, tá? E células de Merkel é pressão, tá? Se fosse cair aí no vestibular, olha, faz muito tempo que eu não vejo isso aparecer. Sabe quem gostava bastante disso? A URGS. A URGS e a PUC, em Porto Alegre. Ah, Oi, fala. Por acaso, tu és amigo dos caras que fazem a banca, no caso, a prova da Católica? Isso está sendo gravado, Nalanda. Depois tu me pergunta em box que eu te respondo. Eu conheço, olha. O que? Vou me processar agora por falar isso? Sim, é o Negão Demétrios que faz. A gente estudou junto em Pelotas. Ah, então relaxa. Ah, tá. Então tu sabe do que ele gosta? Muito, bastante. Ah, tá. Bom, então fica gel aí, depois a gente conversa em box. Mais adiante a gente conversa sobre essas coisas. Tá? É por mim que eu lembro, isso aqui fica gravado, entendeu? Depois põe lá e daqui a pouco, parece que o professor sabe do que vai cair na prova. Quando na verdade não é assim. É o que eu gosto de dizer assim, ó, se eu souber quem faz a prova e eu conhecer a pessoa, eu sei o que ela vai abordar na prova. Isso é uma coisa que sempre foi assim comigo. Vou te dar um exemplo, assim, quando era o PAV, hoje até compartilhei um negócio do PAV, o pessoal que está no terceiro ano e faz PAV, teve uma modificação de data. Então, assim, ó, o que acontece? Por exemplo, quando era o Dornelles, para nós, da biologia, era muito bom. Por quê? Porque a gente trabalha sempre pensando evolutivamente. E tinha dois caras que coordenavam a comissão na biologia do PAV. Era o Dornelles e um outro, eu não me lembro o nome do professor, mas era lá da agronomia. Bom, quando vinha o cara da agronomia, a gente sabia que ia cair só coisa decoreba. E aí que eu já estava dando aula, né? Eu já era professor, mas eu não estava formado, já trabalhava no São José, em Pelotas, etc. E aí eu sempre ia lá no laboratório de zoologia, conversava com um, tomava café com o outro, e aí eu vi o Dornelles. E aí, Dornelles, como é que tá a prova? Não sei o quê. Não sei, esse ano não sei. Bom, já sabia que não era ele que ia fazer. Entende? Então, aí no preparatório, eu ia lá e focava de uma forma diferente de aula para os alunos. E aí, Dornelles, como é que tá a prova? Ele não podia dizer que era ele que fazia. Mas quando ele ria, assim, tá, ele que tá fazendo. E aí eu trabalhava de uma forma diferente. Pronto, é isso. Entende? Até o ano, vamos dizer assim, ano retrasado, né, na Católica, né, são 5 anos que esse meu conhecido aí organizava a prova. Ano passado, né, o último vestibular agora, esse que foi online, eu não sei se foi ele, porque a abordagem da prova foi um pouco diferente, até porque diminuiu, né, metade das questões. Então são essas coisas assim, vamos ver, deixa rolar a água aí embaixo dessa ponte. Aí na sequência, aí passa a sequência aí para ver. Mas olha aqui, Valentina, não precisa ser riquinha, Valentina. Tem as diquinhas. Tá, eu achei que eram as riquinhas. Não, tá, que eu ia dizer, porque mesmo assim, quem não pode pagar, tenta fazer a melhor nota possível, entendeu? A Nalanda pode dizer isso para vocês, assim, ó, faz a melhor nota possível que tu ganha bolsa, às vezes 100%. Eu tenho uma aluna que passou ano retrasado, que era lá do Salesiano, lá, nossa aluna lá, que passou na Católica, faz Católica hoje sem pagar R$1, entende? Na faculdade tu vai gastar igual, seja federal, seja particular. Claro que se tu puder aliviar a mensalidade é uma coisa óbvia. Então, assim, ó, quanto melhor for a tua nota no Enem, melhor, tu consegue, enquanto a gente ainda tiver esses programas, né? Que não é o FIES, que é financiamento, é o ProUni. Então, aí são essas coisas. Então, assim, se tu tem bolsa na tua escola, se tu estudou não sei quantos anos, tem várias, vamos dizer assim, vários itens lá. Eu não sei direito como é que isso aí. Então, mas várias pessoas passam, entende? E essa menina, por exemplo, eu consegui, ela era minha aluna no Juvenal, eu consegui bolsa para ela no Salesiano, ela estudou toda a vida lá sem pagar R$1.
entende? Porque era bolsista 100%, e aí ela conseguiu pelo ProUni também 100% na Católica. Tá lá, sendo médica. Espero que mas o vestibular próprio da Católica não dá bolsa, né? Escutei não dizer que só para os 5 primeiros, não sei se é verdade. Isso é verdade. E aí, mais pelo vestibular, mas aí tu faz, porque aí tu tem que estar inscrito, e aí depois assim, ó, cara, eu não tenho dinheiro para pagar. E aquela coisa, hoje, do jeito que as coisas estão, não é qualquer um que vai pagar o que eles cobram, entende? Então, tu chegando lá assim, ó, cara, eu vou pagar, minha nota é X, eu vou fazer o Enem, e eles vão dizer, ó, então tu escreve pelo ProUni, entende? E aí, vou te dizer, olha, tem gente que passa que, né? Bom, mas vamos lá. Tá? Tranquilo aqui, então, de novo, ó. Terminação nervosa, dor e até um trato, né? Grosseiro, de toque. E as células de Merkel, então esses dois... Ah, e os outros, Elton, a gente vai ver lá adiante, tá? Relaxa. Bom, aqui o câncer, né? Que a gente chama de câncer de pele, tá? Também chamado de melanoma, tá? Por causa que vem dos melanócitos, ok? Então, melanoma. Então, ó, são células normais, olha aqui, ó, que vão ser expostas a algum tipo de agente, tá? Esse agente, ele pode ser, vamos dizer assim, interno, pode ser um erro na mitose, lembra que a gente viu que pode ser um erro na mitose, ou pode ser um agente externo, né? Que pode ser físico ou químico, tá? Físico aí, no caso, os raios, né, que a gente viu, tá? E químico pode ser uma substância, de repente a pessoa trabalha em algum local, né, que tem uma substância aí que possa vir a contaminá-lo, e aí, né, acaba mutando quando ela for fazer as divisões celulares, ok? Então, ó, uma célula normal pode sofrer alteração e ela acaba se mutando, ok? O que ela vai fazer? Ela vai continuar naquele local, naquela região onde ela se mutou, ou ela, né, foi induzida a ser mutada pela radiação, ou pela substância química, seja lá o que for, e aí ela vai se proliferar, ela vai continuar fazendo mitose, porque ela, lembra, ó, melanoma, fica lá na parte de baixo, entende? Ela não está na parte superior, está lá na parte de baixo, que é aquela parte, né, a camada basal, que é a camada que faz as mitoses, e que aí, consequentemente, se ela tem um erro genético causado por um fator externo, ok? Ela vai continuar se multiplicando, tá? Até formar aquelas massas que aí a gente acaba vendo, né, na pele, às vezes até tarde. Por quê? Vou voltar aqui rapidinho, tá? Para te mostrar o porquê tarde. Olha aqui, ó. Pensa. Imagina que esta célula aqui se mutou, tá? Esse melanócito aqui. Aí ele vai se multiplicar, ele vai produzir outros aqui. Mas tá vendo, ó, que ele pode causar metástase? Ele pode daqui, né, acabar contaminando outras células e se reproduzindo, como pode aqui para baixo também, onde estão os vasos sanguíneos. E aí esse melanoma, né, ou essas células cancerígenas caem na nossa corrente sanguínea, vão parar em outros órgãos e acabam se aderindo a esses outros órgãos e acabam também se proliferando, que é o que a gente chama de metástase. Tá? A metástase é isso, é aquela célula que sai de um determinado local, né, se fosse um câncer localizado, benigno ou maligno, né? Benigno quer dizer o quê? Né? Que ele, vamos dizer assim, ele não entrou, não perfurou vasos, então ele não tem contato com vaso. O problema, sabe qual é que é quando a gente fala que é maligno? É o quê? Olha só, quando isso aqui está entremeado por vasos, isso supõe, né? Supõe que ele, então, vai cair na corrente sanguínea e vai se espalhar. Ou no órgão, tá? Ou para outros órgãos. Entende? Se ele está num local não vascularizado, a gente diz assim, ó, não tem problema, não comprometeu a função daquele local. Aqui a gente está falando da pele, mas imagina que fosse num fígado, tá? Fígado, pâncreas são dois órgãos que dificilmente a pessoa se cura, tá? Porque ele compromete drasticamente e quando a gente descobre, às vezes já é tarde. Então, o que vai acontecer aqui? Ele acaba comprometendo, porque aí tu vai ter que tirar aquela massa, né? E isso acaba comprometendo o órgão. E muitas vezes já, como são órgãos, né, tanto fígado como pâncreas, são altamente vascularizados, tem um problema grandão aí. Bom, aqui nesse caso, se fosse só na epiderme, o que tu faz? Até mesmo não precisa cirurgia muito grande, uma cirurgia, próprio consultório especializado para isso, né? Lá o dermatologista ou cirurgião vai lá e retira, né? Retira essa estrutura, né? Resseca toda aquela, disseca toda aquela região
e aí com isso, né, ele trava, vamos dizer assim, os vasos sanguíneos para que ali não ocorra mais nenhuma mutação, ponto, tá? Aí depois tem que continuar os exames, se não me engano são 6, 10 meses, para ver se não aparece mais pelo corpo, tá? Às vezes é uma questão isolada mesmo, de repente um sol que tu pegou, alguma coisa, e aí de novo, sempre que tu vê uma manchinha um pouquinho diferente, não custa nada ir num médico para ver qual é que é. Ah, porque a própria visualização a olho nu, tá? Não precisa de, claro, se precisar de biópsia, né? E eles vão mandar lá para fazer para ver se é ou se não é. Mas a própria olho nu, assim, tem até uma tabela de identificação, se é bordado, né? Se tem, por exemplo, tem uma bordinha no lado, aquela manchinha, se não tem, se é escura, se é meio arroxeado, se é meio avermelhado. Então, já tem meio que os médicos, quem está acostumado, os oncologistas principalmente, eles já lidam com isso com, vamos dizer assim, com uma certa naturalidade, porque é recorrente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Por que no Rio Grande do Sul? Vamos lá. Nossa colonização, são questões super pertinentes no Enem, tá? A nossa colonização, ela não esqueçam, ela tem uma origem europeia, então são pessoas caucasianas de pele clara, então que são, né, que trabalham, vamos dizer assim, na roça, né? Então, consequentemente, ficam expostos ali, pescoço, né, braços e coisas assim do tipo. Então, é muito comum. Pé, sabiam? Os locais que mais dá câncer é pescoço, braços, nariz e pé e orelha. Ah, porque é aquela coisa, né? Tu passa no rosto, passa no esquema, dificilmente tu passa na orelha. Então, aqui em cima da orelha, às vezes, as pessoas desenvolvem muito câncer. E no pé, porque é comum aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no verão, né? Os colonos, vamos dizer assim, o pessoal que trabalha na roça, trabalhar de chinelo de dedo. Aí ninguém passa protetor solar em cima do pé, né? Tanto é que as principais queimaduras que acontecem no verão são em cima do pé, tá? De sol. E, de novo, orelhas e pescoço, tá? Tranquilo? Nenhuma dúvida aqui? Estão muito quietos hoje. O deve estar até malhando. Ó, uma outra, né? Aqui. Uma outra. É que eu cheguei correndo da academia e o meu cabelo tá feio e eu tava comendo, aí eu não abri a câmera, mas eu tô aqui. Que cena, hein? Olha aqui, ó, com esse vento ainda. Olha aqui, ó. O que acontece? Ó, um vitiligo, tá? Todo mundo tem mais curiosidade que qualquer outra coisa, mas, de novo, pensando no Enem, é uma questão que pode aparecer muito contextualizada, tá? Então, ó, o que acontece no vitiligo, né? Então, aqui ele fala, né? Obscene. Ah, então aqui, ó, o vitiligo nada mais é do que, assim, ó, as células, né? As células, elas vão interromper, elas passam, né? Geneticamente, elas deixam de existir, tá? Por isso que a pessoa fica com aquelas manchas quase que transparentes, quase de albinismo. Aí, em alguns casos, né, até mais sérios. Claro, aí as pessoas assim, é mais comum em pessoas que têm mais pigmentação, né, negros, etc. Por quê? Porque aparece muito mais, né? Então fica muito mais visível o vitiligo nas mãos, no rosto e assim por diante. Então, hoje já tem cura, né? Então, Cuba desenvolveu a cura, o tratamento para o vitiligo. Então, por exemplo, assim, ó, o que acontece aqui, de novo, né? Então, o mecanismo genético, ele passa, né, a deixar de produzir melanina, simplesmente isso. É como se o gene fosse inativado. Tá? E hoje se desenvolveu essa cura aí, eu não sei se é por medicações ou alguma coisa, que é onde estimula de novo os melanócitos a produzirem a melanina. Tá? Aqui. E aí a gente entra, né, no segundo tecido, mas ainda dentro do tecido epitelial, tá? Que é o tecido epitelial secretor ou granular. Tá? Ou seja, aquele que vai produzir secreções, aquele que vai formar as glândulas, tá? Sejam elas quais forem, podem ser exócrinas, pode ser endócrinas, pode ser apócrinas, pode ser merócrinas, e assim por diante, que a gente vai ver essas classificações agora. Tá? Então, ó, tecido especializado na produção e secreção de substâncias, né? Tanto para o meio interno como para o meio externo, por meio das suas glândulas formadas pelo próprio tecido. Tá vendo? Ó? Por meio das suas glândulas formadas pelo próprio tecido. Então, é o tecido epitelial que forma essas glândulas. Tá? Isso não é depois de adulto, isso já vai sendo formado lá na nossa embriogênese. Ok? Bom, e se eu falo de tecido epitelial, se eu falo de revestimento, então eu já estou subentendendo que isso aqui se origina da ectoderma. Tá bem?
Bom, então nós também temos, né, uma classificação quanto ao número. Então nós temos glândulas unicelulares, tá? E nós temos glândulas pluricelulares. Okay? Então aqui, ó, uma glândula unicelular, também pode ser chamada, algumas delas, né, podem ser chamadas de caliciformes, tá? E aqui nós temos as glândulas pluricelulares. Eu acho que isso aqui é um pâncreas, tá? Eu acho, não tenho certeza, mas tá com cara de ser pâncreas, tá? Então, ó, aqui são as células que formam, então, isso aqui é uma glândula, isso aqui é outra glândula, e aqui no meio, esse espacinho aqui é o que a gente chama de luz. Então, estas células produzem a secreção para largar nesses tubos, né? Que, na verdade, não esquece que isso foi cortado, né, longitudinalmente, e isso aí são as luzes, né? As luzes desses locais aonde vai liberar, por exemplo, se fosse pâncreas, nesse caso aí, nesse caso, com certeza, seriam as glândulas exócrinas, a produção do suco pancreático, tá? Elton, como é que tu sabe que não é das glândulas endócrinas? Porque as glândulas endócrinas teriam que ter um vaso no meio, ou vasos ao redor. Bom, aqui, ó, quanto ao tipo de substância secretada, tá? Então, eu tenho as glândulas mucosas, as glândulas serosas e as mistas, tá? Então, a glândula mucosa produz muco, secreção viscosa. Então, ó, sublinguais, submandibulares, as da boca de uma forma geral, tá? Glândula serosa produz uma secreção aquosa e límpida, ok? Diferente dessa outra, tá? Então, ó, sublingual e submandibular. Aí tu vai dizer, pô, tu tá louco? Não, não tô. Olha aqui por que eu não tô. Tá vendo isso aqui? Coloquei essa imagem aqui do lado de propósito, ó. Ah, por quê? Porque as glândulas vão produzir as duas secreções. Ah, então elas podem ser mistas também. Tá? Então, ó, aqui nas narinas podem ser mucosas, ok? Para produzir, né, o famoso ranho, aquele. Ao mesmo tempo, a gente vai ter glândulas serosas, okay? Que é quando for só o líquido. Ao longo, por exemplo, da traqueia, mucosa para proteção das vias aéreas, tá? E aí, ó, outras mistas, né? Uma famosa que é o fígado, né? Ela também vai ter secreções tanto mucosas como serosas, tá? Então é só para, na verdade, assim, ó, para que eu tô dando isso aqui? Para tu lembrar que existem tipos diferentes de secreção. Muco, que é o mais comum, aí normalmente a gente chama de mucopolissacarídeos, né? Então quer dizer a substância meio não, pegajosa de propósito e tem uma função para isso. Por exemplo, se a gente pensasse nas glândulas do trato vaginal, tá? Elas produzem tanto muco como serose. Se a gente pensar no trato uretral masculino, né? As bulburetrais, elas produzem uma secreção serosa. Tá? A próstata, por exemplo, a gente teria, por exemplo, uma parte serosa e uma parte mucosa. Tá? Dependendo do que ela vai produzir, né? Se é mais líquido, se é mais com substâncias orgânicas, e aí ela vai modificar de acordo com a sua secreção, tá? Dúvida aqui? Não? Onde estão? Aqui, ó. Aqui é a formação das glândulas, né? Então, ó, aqui a gente chama, né, essa classificação quanto ao local da secreção, que é o que normalmente vocês veem no colégio, tá? Que são as glândulas exócrinas, as endócrinas e as anfícrinas, tá? Também chamadas de mista. Então, exócrina, tá vendo? Ó, olha o epitélio. Tá? Isso aí pensa no embrião. A gente está falando de embrião aqui. Ó. Isso aqui é embrião. Tá? Isso aqui não é agora, adulto aí, tu aí agora. Não é. Então, olha o que vai acontecendo. Vai acontecendo uma proliferação desse epitélio lá do embrião ou do feto, tá? Que vai formar o que? Olha só, ductos. Então, apresentou ducto é exócrina. Tá? Então, crinos quer dizer secreção. Exo quer dizer fora. Tá? Então, é aquela secreção para fora. Mas veja bem, esse para fora, ele pode ser em cavidades internas ou pode ser, por exemplo, para fora do corpo. Deixa eu dar alguns exemplos. Glândula sudorípara. Produz o suor e libera fora do corpo. Exócrina. Glândula sebácea, tá? Produz secreção para fora do corpo, mucosa nesse caso, no caso da sudorípara serosa, tá? Que é a outra classificação que a gente estava conversando, mas voltando. E aí, o que tu vai ter na sebácea? Tu vai ter a oleosidade da pele, que serve como proteção, também para fora do corpo, exócrina. Aí vamos lá.
células gástricas, lá no teu estômago, ok? As células do teu estômago são exócrinas. Aí então assim, pô, Elton, mas aí tá liberando dentro do corpo, tá bem? Tá liberando dentro do corpo, mas numa cavidade, que é o estômago. E aí o que vai acontecer? Se é no estômago, é uma cavidade. Se é uma cavidade, é exócrina, tá? Glândulas, por exemplo, do intestino, as entéricas, que a gente chama, as entéricas, produzem a secreção, o suco entérico, e liberam dentro do intestino. Exócrina. Ok? Então, para ser exócrina, tem que ter o quê? Tem que ter um tubo, tem que ter esse ducto, tá? E ainda precisa produzir essas secreções que, de novo, são para fora do corpo ou em cavidades corporais. Poderia ser a boca, poderia ser o nariz, poderia ser a orelha, poderia ser o ânus, poderia ser a vagina, poderia ser as uretras, beleza? Cavidade ou fora do corpo, exócrina. Bom, e as endócrinas? Muito fácil, tá? As endócrinas, endo quer dizer dentro. Aí assim, pô, mas dentro do corpo que nem a outra, não é dentro do corpo, e sim diretamente no sangue. Se liberou, tá vendo que agora ela não tem ducto? Olha aqui, ó, tá vendo que ela não tem ducto? Percebe? Aqui ela não tem ducto, aqui ela tinha ducto. E aí ia liberar aqui, ó, na cavidade, ou para fora do corpo. Aqui não tem ducto. Então não tem como ela liberar aqui nessa cavidade ou nessa superfície aqui dessa cavidade. Então ela libera diretamente no sangue. Liberou diretamente no sangue, endócrina. Aqui já te adianto, né? São só aquelas que produzem hormônios, tá? Só aquelas que produzem hormônios, ok? Então, para ser endócrina, tem que ser hormônio. Claro que os hormônios também serão produzidos por órgãos. Por exemplo, o hipotálamo ou partes desses órgãos, né? Vamos ver aqui. Fala. Manda. Para fora do corpo ou em cavidades corporais. Cavidades corporais. Tudo que tiver uma cavidade corporal e tiver lubrificação, tiver algum tipo de substância sendo liberada, é exócrino. Ô, Elton, essa daí é da boca? Da boca, é exócrina, né? Exócrina é boca. Isso. Sublinguais, submandibulares, as parótidas. Aqui, ó, que libera o, vamos dizer assim, o ranho. Aqui na orelha, que ele produz a cera. Todas essas são exócrinas. Ok? Aí tu vai assim, ó, do estômago, exócrina. Da faringe, exócrina. Da traqueia, exócrina. Do intestino, exócrina. Da vagina, exócrina. Do ânus, exócrina. Tudo isso é exócrino. Por quê? Está jogando numa cavidade. Agora, jogou no sangue, endócrina. Tá? Jogou no sangue, é endócrina. Ok? E aqui, ó, aquela, vamos dizer assim, aquela que faz as duas funções, Aquela que vai aparecer com as suas duas funções. Anfi, Anfi quer dizer duplo, Então, crino, secreção. Então, vai ser aquela que apresenta dupla secreção. E quem apresenta dupla secreção, Elton? As glândulas também chamadas de mista. Quem é que a gente considera nível de ensino médio glândula mista? Pâncreas. Tá? Por que o pâncreas? Vamos lá, vamos tentar lembrar. O pâncreas é considerado uma glândula anfícrina ou mista devido à sua porção exócrina, suco pancreático. O suco pancreático é liberado pelo ducto pancreático no duodeno, ou seja, no intestino, numa cavidade intestinal. Tá? Bem ali, quando sai ali do estômago, já tem a secreção do suco pancreático, ok? Essa é a porção exócrina do pâncreas. Mas, lá no meio do pâncreas, tem várias ilhotas, chamadas de ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas. E lá nós temos células chamadas de alfa e células chamadas de beta, tá? As células alfa e as células beta, cada uma produz um hormônio, insulina e glucagon. E elas são jogadas ou são liberadas diretamente no sangue, porque elas não têm um ducto secretor, então elas jogam diretamente no sangue. Então, essa é a porção endócrina do pâncreas. Então, de novo,
Porção endócrina, os hormônios. Porção exócrina, o suco que é lançado no intestino, ou seja, numa cavidade. Tá? Tranquilo? Me dá outro exemplo de glândula endócrina, então, que produz hormônios. Ninguém? Como vocês estão quietos hoje? Triste isso. Ninguém? Mas... Tireoide alguma endócrina? Tireoide endócrina, paratireoide endócrina, hipófise endócrina, as adrenais ou suprarrenais são endócrinas, os testículos são endócrinas, os ovários são endócrinas. Tá vendo? Então essas aí são endócrinas, porque todas elas produzem hormônios. É o hipotálamo. O hipotálamo é uma parte do cérebro. Tá? Que depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas é uma parte do cérebro que é produtora de hormônios. Assim como o coração também produz, assim como o córtex do rim também produz, e assim por diante. Tá? Então, mas vamos adiante. Tranquilo aqui, né? Não vão confundir isso, né? Pelo amor de Deus. Aí, de novo, ó, as glândulas exócrinas com o ducto, ok? Com a porção secretora e com o ducto, tá? E aqui uma glândula endócrina, ó, tá vendo? Libera diretamente no sangue. Não libera na cavidade, na superfície, tá? Ela libera diretamente no sangue. Tranquilo? Tranquilo, né? Essa aqui essa imagem é bem legal para isso. Ô, Elton. Fala. Aquela parte do lobo, tu vai dar? Qual? Aquela parte do lobo superior, inferior. Do quê? Que caiu na católica, o Elton. Acho que até te perguntei hoje. Não sei se eu te perguntei. Não me perguntasse. Tá, então... Essa não, tu me perguntou mais umas 20, mas essa não. Tá, mas tu vai dar. Mas tu tá dizendo do sistema nervoso, criatura? Não sei também se é ou não é. Relaxa, se é isso... Porque caiu junto com essa parte. Beleza, é sistema endócrino, tá? E falava, na verdade foi uma questão de fisiologia que eles misturaram, o lóbulo, para saber que lóbulo falar, qual é o lóbulo responsável pela fala, se é o lóbulo parietal, se é o lóbulo occipital, se é o lóbulo frontal, é isso? Tá, agora eu lembrei da questão. Isso é sistema nervoso, relaxa, tá? Relaxa. Falei ali do hipotálamo só para dizer que é um local, tá? Que tem outras funções corporais, como, por exemplo, regulação da temperatura corporal, mas que também produz hormônios. Então, além de glândulas endócrinas, a gente também tem órgãos que têm função endócrina, que também produzem hormônios. Por exemplo, uma parte do cérebro que é o hipotálamo. Tá? Então, é só para localizar vocês nisso aí. Mas a gente chega lá na fisiologia. Tá? Então, ó, de novo, ó, quanto ao local de secreção, ó, como eu tinha aqui, ó. Então, estão vendo aqui, ó, o ducto pancreático, tá? Liberando no intestino, tá vendo, ó? Então, esses raminhos aqui, ó, é de uma glândula, o quê? Exócrina. Essas aqui, ó, amarelinhas, sei lá, exócrina, que aí cai aqui o suco pancreático, ó, e vai até o intestino. Isso aqui, inclusive, essa partezinha onde pega aqui o ducto biliar, que vem lá da bile, do fígado, que fica um pouquinho mais aqui para a direita, a gente vai ter aqui, então, isso aqui é chamado de ducto colédoco. Tá? E aí o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o ducto. Agora, tá vendo essas outras porções aqui, azuisinhas, parecem umas florzinhas? Essa aqui é a parte endócrina. Tá vendo que ela não larga numa cavidade, ó? Ela vai liberar onde? Olha lá, ó, setinhas, vai liberar diretamente no sangue. Tá? Então aqui de novo, ó, as mesmas glândulas exócrinas e aqui uma glândula endócrina, ó. Tá? Porque aqui tem a cavidade que vai carregar, né, para elas liberarem lá no intestino. Então, aqui o alimento está vindo daqui do estômago para cá, e aí cai aqui no duodeno, jejuno e ilho. São as 3 partes do intestino delgado. Dúvida? Todas, nenhuma? Tranquilo, né? Coisa vai perguntando. Esse aqui, né, é uma outra classificação, dificilmente a gente vê no ensino médio, mas que cai, né? Não pensando em nem, mas cai em vestibulares, tá? Mas nada impede eles cobrarem. Então, ó, é quanto ao modo de secreção, percebe? Como ele secreta isso? De que forma se secreta? O nosso corpo secreta.
Então, a gente tem glândulas merócrina, não se assustem com os nomes, tá? Apócrina e holócrina, tá? Então, ó, então aqui a merócrina, né? Vai produzir, para quem quiser anotar, ó, aqui na merócrina, vai liberar somente a secreção, tá? Merócrina libera somente a secreção. Ok? Somente a secreção. Um exemplo aqui, glândula sudorípara. A glândula sudorípara. Eu coloquei aqui do lado. Olha aqui as glândulas apócrinas. Estão vendo? Que a apócrina ela vai liberar o quê? A secreção e uma parte do citoplasma. Vai junto. Entende? Então veja, olha aqui, ó. Por isso que a gente diz que o colostro, né, vem com anticorpos, vem com aquelas proteínas que a mãe já tem. Algumas, né? Que dá aquela primeira imunidade para a criança, né? Imunidade ativa. Então, olha aqui, ó. Glândulas mamárias. Tá? É um tipo de glândula apócrina. É o tom, mas ao modo de secreção. Olha só, quanto ao modo de secreção, elas são apócrinas. Mas ela é exócrina ou endócrina ou mista? E aí? Digam. A glândula mamária, ok? Ela é, quanto ao local de secreção, ela é exócrina, endócrina ou mista? Eu acho que é mista. O quê? Sei lá, na real. Mas porque, sei lá, tipo, como libera a secreção e uma parte do citoplasma, eu achei que fosse misto. Ó. Esquece isso aqui. Isso aqui, beleza, eu tô te afirmando, é apócrina, tá? Glândula mamária. Libera a secreção e uma parte do citoplasma. Ponto. Agora eu vou te perguntar esta aqui, ó. Ela é exócrina quanto ao local de secreção, uma outra classificação. Então, a glândula mamária ela pode ter várias classificações. Quanto ao local de secreção, quanto ao tipo de secreção, tá vendo? São vários tipos de secreção. Eu quero saber quanto ao local. Ela é exócrina, endócrina ou anfícrina? É para fora do corpo? É ou não é para fora do corpo? Isso aí. Olha aí, ó. Acho que ela passa, não passa corrente sanguínea nada. Tá? Ela não é para fora do corpo? É ou não é para fora do corpo? Ops. É para fora do corpo. Se é para fora do corpo, ela é exócrina. Se ela largasse numa cavidade interna, ela era exócrina. Tu entende? Ó, essa aqui agora, a sudorípara, é exócrina, endócrina ou anfícrina? Fala comigo. Exócrina. Beleza? Agora, olha aqui, ó, a gente nem viu ainda a última, tá? Nem comentei nada. A sebácea, que libera o sebo, a oleosidade da pele, tá? Ela é exócrina, endócrina ou anfícrina? Vai, travei. Não travou nada, não é para fora do corpo. Olha aqui, ó, a oleosidade da pele, não é para fora do corpo. Se é para fora do corpo, de novo é o quê? Exócrina. Pô, então tu tá me dizendo que essas três aqui são exócrinas? Não estou te dizendo, eu estou te afirmando. Essas três aqui são exócrinas. Tá vendo? Então, olha aqui, fala. A glândula apócrina libera o que mesmo? Que eu me A perdi na hora de glândula copiar. apócrina libera a secreção e mais parte do citoplasma. Pode ver, ó, sai um pedaço do citoplasma junto, ó. É que eu não sabia como anotar. Ah, não, é isso aí mesmo. Aqui é só a secreção, tá? Aqui é a secreção mais, vamos colocar assim, né? Uma parte do citoplasma. Tá, obrigada. Tá? E agora olha a última, holo, quer dizer completo, né? Então, olha só, as glândulas holócrinas, elas liberam a secreção e todo o citoplasma, ou seja, elas se matam por nós. Elas liberam tudo. Olha quem é, sebácea, que também é uma exócrina. Então, tá vendo que uma glândula, ela pode ser classificada de diversas maneiras, de acordo com aquilo que a gente quer. Entende? De acordo com aquilo que a gente quer. Tranquilo aqui ou não? Sim ou não?
Não ou sim? Tranquilo. Manda. Isso, todo o citoplasma. As holócrinas é a secreção mais todo o citoplasma. Ela literalmente se destrói para liberar tudo. Por isso que é mais espessa, entende? Tanto é que a oleosidade da pele, o sebo, né, que a gente fala, até de cães, a gente pensa só em humanos, né? Mas pensar em outros animais, eles produzem uma grande quantidade de substâncias, no caso dos mamíferos, né, para impermeabilizar esses pelos. No nosso caso, como a gente não tem muito pelo, né, como um cão, como um macaco, etc., elas servem também para impermeabilizar o pelo. Em situações de frio, situações de impermeabilização com água e assim por diante. Tá? Tranquilo, então, essa classificação? Beleza. Vamos para a próxima. Ô, Elton. Manda. Caiu minha internet, eu não ouvi depois o que falou da glândula mamária. Da glândula mamária, ela é uma glândula apócrina, tá? E aí o que acontece? Na glândula apócrina, ela tem o quê? Ela libera parte do citoplasma, a secreção e parte do citoplasma, tá? Todas. No caso da glândula mamária que eu estava falando, não sei se foi isso, que talvez tenha perdido, a gente fala do colostro, né? Que é importante para a mãe, para a criança e tal. Aquela primeira mamada, vamos dizer assim, até meio amarelado assim o leite, né? O primeiro leite. Então, por quê? Porque as glândulas estão muito cheias, né? E com isso, ali elas vão liberar tudo aquilo que elas podem liberar, né? Para que a gente consiga, então, quer dizer, a criança consiga pegar o maior número de anticorpos possível, que já estão sendo produzidos no citoplasma da mãe. Aí a gente tem que pensar que organelas, sempre aquela recapitulada, que organelas será que produzem anticorpos dentro da célula, né? Então a gente tem duas possibilidades, anticorpos são proteínas, começa por aí, beleza, se são proteínas eu tenho que lembrar quem é que sintetiza a proteína no interior da célula. Então, pode ser os ribossomos ou pode ser o retículo endoplasmático granuloso. Tá? E aí, quando tu libera, então a criança vai absorver, que é o que a gente chama, né, de primeira imunidade. Então, vem desse contato, desse leite, né, compartilhado da mãe no caso, com a criança, né, que nasceu. Tranquilo? Vamos adiante. Vamos ver se tem mais aqui. Ué, cadê? Ok. Beleza, então. Vamos lá. Segundo grupo de tecidos, né? Então, o segundo grupo de tecidos é um grupo grande, é um grupo que tem uma variedade bem diferente. Tu vê ali, ó, que a gente conversou, né? O que a gente conversou de diferente de células? Muito pouca coisa. Tá? A gente viu que eles têm formas diferentes. Olha só, olha o que eu tô dizendo. A gente viu que no tecido epitelial eles têm formas diferentes. Tá? E aí, o que eu já te adianto? Aqui um tecido conjuntivo, onde a gente já começa a ver algumas situações que a gente não via no tecido epitelial. Por exemplo, os espaços. Que, na capa já está isso, espaços. Então, aqui uma das características mais importantes é os espaços intercelulares e é um tecido vascularizado de uma forma geral. Tá? Elton, por que tu está falando de uma forma geral? Porque nem todos vão ser vascularizados. 2, principalmente, não serão vascularizados. Depois a gente conversa mais adiante. Tá? Então, é só para te mostrar isso. Então, já começamos com esse, vamos dizer assim, com esse adendo, né? Com esse detalhe aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Tecidos conjuntivos. Primeiro aqui. Então, características gerais, né? Então, primeira coisa, é um tecido de conexão, por isso o próprio nome, né? Conjunto. Né? Então, ele vai estar sempre associado a outros tecidos, né? Então, isso é uma questão importante, porque isso tem muito a ver com as características dele, tá? Bom, composto de grande quantidade de material extracelular, coisa que a gente não tinha no epitelial. Tu vê que eu vou sempre fazer essa comparaçãozinha, pelo menos nesses primeiros slides, tá? Coisa que a gente não tinha, não esquece disso, a gente não tinha.
Então, como eu te falei, no epitelial, nós tínhamos, são células justapostas com baixíssimos ou quase nenhum, né, espaços intercelulares. Aqui não, aqui a gente vai ter uma grande quantidade de espaços intercelulares, de variações de células, de funções de células, tá? E ainda vamos ter fibras entremeadas nesse tecido, que é uma característica muito importante, tá? Já grava essa palavrinha aqui, ó, principalmente as fibras colágenas. Lembra aquele dia que a gente estava falando do... Não foi aqui? Não foi aqui. Deixa. Que a gente falou dos botox. Eu não lembro se a gente falou aqui, não sei. Aí, por exemplo, assim, ó, o que acontece? Deixa eu ver aqui, vamos ver se tem a resposta aqui. Não, acho que não foi, né? Não foi. Não sei porque está se escondendo na janelinha. Foi. Beleza, então, ó. Tá vendo? Então, aqui chegamos, ó. Essas fibras aqui é que darão sustentação para não ter, ó, as bolsinhas aqui do sono, né? Para não ter aquela... foi aqui mesmo. Não ter as enrugadas de testa e assim por diante. Não ficar aquela marca, né? Que a gente chama das marcas da idade, do rosto e tal. É justamente por isso. O sol acelera esse processo. A gente já viu lá, começa a acontecer aquela morte, aquela foto, né? O fotoenvelhecimento. Então, auxilia da parte epitelial e, consequentemente, na parte do tecido conjuntivo, que, de novo, está associado sempre, está conjunto, está conectado ao tecido epitelial, ou a outros tecidos também, tá? É um tecido com espaços intercelulares e é vascularizado, como a gente tinha afirmado já lá na capa, tá? Suas principais funções são fornecimento de sustentação, preencher espaços entre os tecidos, até poderia acrescentar aqui, tem tecidos e órgãos, ok? Porque entre os órgãos internos, pensa, né? Entre os nossos órgãos internos, tem que ter tecidos de preenchimento. Quem é que vai preencher? Vai preencher os tecidos conjuntivos. Bom, o que não pode muito, né? Que a gente até brinca entre aspas. Por exemplo, homem, tá? A gente também falou isso aí até no final da aula, lá, falando usou até o Matheus como exemplo. Então, assim, ó, quando nós homens principalmente, né? Sofremos mais infarto do que vocês mulheres. Por quê? Tecido acumulado na região peitoral e na região abdominal. E aí as pessoas perguntam, mas por quê? Porque o tecido adiposo está perto do coração. E isso acaba forçando muito o coração. Vocês, mulheres, têm uma tendência de distribuir mais essa gordura pelo corpo. Por exemplo, os glúteos, né, as pernas, em outras partes, braços, inclusive. Elton, mas a gente também acumula. Claro, ninguém está dizendo que não. Mas é só por uma tendência. E por isso também causa um maior número de infartos. Depois lá na fisiologia eu explico por quê. Então, para te ver. E óbvio que os nossos órgãos eles vão estar entremeados. Óbvio, vão estar entremeados, vão estar envolvidos por capas de gordura. Entende isso? Aí tu precisa de uma cirurgia, sei lá, de emergência ou não. Tu vai ter que fazer, e aí tem uma grande capa de gordura ao redor dos órgãos. Isso prejudica muito, inclusive pode causar, né, o médico lá não conseguir visualizar, por exemplo, direito um órgão e conseguir, sei lá, corta uma artéria ou uma veia, que aí já dá um problemaço. Uma cirurgia que poderia ser super simples e acaba se tornando muito complexa devido, né, essa falha que, né, tem muito mais a ver com a anatomia, tá? Claro, vamos lá, de uma forma geral, as artérias e veias vão estar sempre no mesmo local, de uma forma geral, tá? Por isso que também existem as ressonâncias que te dá direitinho o posicionamento. Mas mesmo assim, como a gente é sempre, né, somos humanos, podemos errar a qualquer momento, tá? Então, só para adiantar. Então, a sustentação e preenchimento. Depois a gente vai ver. Tem outras funções que depois vão aparecer citadas lá. Então, existem tipos especiais de tecidos conjuntivos, né? Então, cada um com funções específicas, tá? Isso vai variar principalmente de acordo com a composição da matriz, que é a matriz, a matriz extracelular, também chamada de matriz fundamental, vai aparecer esse nomezinho mais adiante, e do tipo de células presentes. Então, vamos lá. Vou pegar um tecido aqui, cartilagem. Cartilagem é um tecido conjuntivo, tá? Sangue é um tecido conjuntivo. Aí, assim, sangue é um tecido? É o único tecido líquido. Okay? Então, por exemplo, assim, o que é a matriz extracelular ou a matriz fundamental da cartilagem? A condroitina, tá? Que é uma proteína. Ponto. O que é a matriz extracelular ou a matriz fundamental do sangue ou do tecido hematopoético ou do tecido sanguíneo? O plasma. Tá vendo?
São substâncias diferentes completamente. Ah, vamos lá, tecido conjuntivo ósseo. Os ossos também são tecidos conjuntivos. Os ossos, de uma forma geral, são órgãos. Mas vamos lá, o tecido que forma os ossos, ou o principal tecido que forma os ossos, é o tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo tem como matriz fundamental ou matriz celular minerais, sais minerais. Uma matriz mineralizada. Tá vendo? Então, de acordo com a função, eles vão ter matrizes diferentes e, consequentemente, vão ter células diferentes. Às vezes, as funções, tu vai ver assim, ó, que vão ser, os nomes vão ser parecidos e as funções vão ser quase as mesmas, mas vão ter nomes e locais diferentes, como a católica adora de abordar, inclusive faz liga os pontinhos, não, liga os pontinhos nunca teve, mas, por exemplo, se associa as colunas, faça não sei o quê, né, duplique isso, duplique aquilo. Então é mais ou menos por aí, tá? Olha aqui, então alguns tecidos, né, não estão todos aqui, ó, tecido adiposo, é um tecido conjuntivo adiposo, tá? Depois a gente tem o sangue, que ele pode ser chamado também de tecido hematopoético, ok? Tecido hematopoético ou tecido sanguíneo, tanto faz. Tecido conjuntivo fibroso, que também pode ser tecido conjuntivo propriamente dito, denso, tá? E aí pode ser modelado ou não modelado. Depois a gente vai conversar sobre isso. O cartilaginoso, como eu falei para vocês, os ósseos, né? E o tecido conjuntivo frouxo, tá? Também é um tecido conjuntivo propriamente dito. Agora vai aparecer agora na sequência, não te assusta. Então, só para pegar aqui, ó, é legal essa imagem que é para tu ver assim, ó, olha quantos tecidos conjuntivos tem numa estrutura, que isso aqui é o joelho. Então, isso que a gente não colocou, né? A epiderme, algumas glândulas que porventura estão aqui distribuídas, os nervos, os músculos, e aí seriam outros tecidos, que não tem nada a ver com... Não tem nada a ver, não, mas que não são conjuntivos, tá? Então é só para tu te ver, assim, o quanto a gente às vezes não consegue enxergar essa complexidade que nós temos, de repente, numa estrutura extremamente simples. Aí, por exemplo, assim, vamos fazer uma cirurgia lá de joelho. Tá bem, só aqui, corta aqui. Né? Olha a quantidade de tecido que tem aqui, a complexidade que é, porque cada tecido tem um determinado tipo de cicatrização, cada tecido tem uma forma de tu lidar. Vamos lá, o Elton criou uma cartilagem aqui, tem que fazer uma raspagem, mas para chegar lá, tu tem que cortar os outros tecidos. Né? E não comprometer a estrutura, né? Porque a estrutura tem que, né? Tu vai fazer uma cirurgia para melhorar, não para piorar. Embora às vezes, né, possa acontecer. Tá? Então, agora sim, as funções, vejam bem, funções gerais, tá? Dos tecidos conjuntivos, ok? E aí aqui, destaquei alguns aqui para vocês. Sustentação, ok? Por exemplo, tecido conjuntivo ósseo, vai estar muito associado a isso, que forma o nosso esqueleto. As cartilagens vão auxiliar nisso aí também. Preenchimento, os tecidos conjuntivos propriamente ditos de uma forma geral, o tecido adiposo, a elasticidade, aí os tendões e ligamentos, que também serão formados aqui, a proteção contra impactos, aí o tecido adiposo de novo, algum tecido frouxo também tem essa função, mas principalmente o tecido adiposo, armazenamento, gordura, não preciso dizer quem, né? O adiposo, íons, aí sim o tecido conjuntivo ósseo, defesa do organismo, tecido hematopoético, tecido linfóide, estou só citando, mas a gente não estuda ele a nível de ensino médio. Depois, quando vocês forem estudar lá medicina, alguma coisa, não sei o pessoal aí que vai para o direito, vai se deparar com esse tecido linfóide. Então, já estou te adiantando, existe um outro tecido que também é conjuntivo, tecido conjuntivo linfóide. Tá? E aqui, transporte de gases, sangue, né? Funções bem características da hemácias, nutrientes, entre outros. Tá? Então, só para citar alguém, praticamente falei de todos os tecidos conjuntivos estão aqui. Aí depois, quando a gente for estudar um por um, a gente, aí sim, vai aprofundar como funciona, de que forma e assim por diante. Bom, então vamos lá. Composição geral. Então, de novo, isso aqui, essas características, não é nenhum desses aí especificamente, tá? Isso aqui é de uma forma geral. Como o tecido é formado de uma forma... geral. Como ele é formado, né, num contexto, tá bem? Então, fibras, tá? Isso é muito importante, ok? Então, nós temos 3 tipos de fibras que formam o tecido conjuntivo, ou os tecidos conjuntivos. Uns vão ter mais,
outros vão ter menos, tá? Então, ó, fibras, né, são formadas de proteínas, beleza. As fibras, olha só, aqui me interessa, ó, fibras colágenas e reticulares. Já apareceram duas, tá? Então, quem são as fibras dos tecidos conjuntivos? Ó, de novo, vai estar presente em todos os tecidos conjuntivos, em maior ou em menor quantidade, de acordo com a sua função. Então, aqui já estou citando duas. Colágenas e reticulares, ok? E a última, vai aparecer aqui embaixo, ó, tá? Fibras elásticas, é a terceira. Então, Elton, quais são? Mas não entendi. Quais são as 3 fibras que formam um tecido conjuntivo? Que vai estar em todos os tecidos. Não quer dizer que seja sempre abundante. Vamos lá. Colágenas, elásticas e reticulares. Tá? Colágenas, elásticas e reticulares. Essas são as 3. Bom, as fibras colágenas são aquelas que dão maior resistência. E, obviamente, né, as fibras elásticas vão dar maior elasticidade para os tecidos. E as reticulares vão dar, vamos dizer assim, uma armação, uma sustentação. Até porque, ó, sustentação daquele tecido. Por quê? Porque elas também são formadas de fibras colágenas. Mas aí muda o tipo de colágeno, que também não vem ao agora. Quando vocês forem estudar o primeiro semestre, lá, quem for em medicina, vocês vão estudar uma tabelinha assim que tem colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno tipo 3, 4, 5. Por isso, quando vocês vão comprar alguma coisa numa farmácia, essas vitaminas e tal, vem lá, colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno não sei o quê. E é justamente por isso. Se tu quer lá para as articulações, é um tipo de colágeno. Se tu quer para os tendões e ligamentos, é outro tipo de colágeno, que inclusive é até mais caro. Tá? Que é o que eu tomo, por exemplo, para ver se eu fico bom do meu tendão, que até hoje nada. Tranquilo? Estão tão quietos, eu acho que vocês estão até dormindo. Fala aí, alguém fala aí, dá um oi, boa noite, alguma coisa. Tá tranquilo, tranquilo. Boa noite. Oi. Então aí, menos mal. E não tem barulho no fundo, não estão em festa, de repente estavam dançando, sei lá o que. Vamos ver aqui o que perguntaram. Não, deve ser um boa noite. Oi, tá? Já tá lá. Eu estava tomando, acho que um chimarrão, um mate. Coisa boa. Tranquilo, vamos lá. Substância, então, fundamental, tá? É uma substância, então, ó, aqui, ó, de novo, tá? Aqui de uma forma geral. Não esquece que a gente está vendo as características gerais dos tecidos conjuntivos. Viscosa, transparente, geralmente constituída, né, por glicosaminoglicanos. Ou seja, um polissacarídeo, tá? Um açúcar. Ok? Proteoglicanos, proteínas, e ainda glicoproteínas, proteínas ligadas ao glicídio. Pô, aí, ó, mais desenhado que isso para vocês. Pronto, então é formado de açúcar e proteína, basicamente. Isso aí. Só que, de novo, isso de uma forma geral, como eu falei para vocês. Vai ter matriz extracelular, que tu vai ter uma grande quantidade de uma outra coisa, de uma outra estrutura, de uma outra substância, tá? Então, para que serve essa substância fundamental, matriz fundamental ou matriz extracelular? Para preencher os espaços intercelulares e atuar na sustentação dos tecidos. Tá? Então, essa vamos dizer assim, ó, é a parte fundamental disso. Ok? Vai ter outras funções? Vai, mas aí, de novo, como eu te falei, dependendo do tipo de tecido, olha lá, ó, atua também como lubrificante, como barreira contra micro-organismos, assim por diante. Mas, de uma forma geral, ó, coloquei inclusive aqui em negrito, ó, preenche os espaços intercelulares e atua na sustentação do tecido. Tá? Isso é importante. Porque assim, ó, a gente fala assim, ó, tem espaços intercelulares, parece que é um buraco dentro. Não sei se vocês já pensaram nisso. Uma vez um professor falou assim, com espaços intercelulares. E, pô, a gente deve ter ar dentro, alguma coisa. Entende? Porque às vezes pode ficar esse tipo de pensamento em relação ao tecido, mas não é vazio. Aqui, ó, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, são as fibras colágenas, aqui, as elásticas, que são mais finas, né? E as reticulares, ó. Reticulares porque ela lembra um retículo. Pô, isso é parecido com o neurônio, é parecido, mas não é, tá? Então, ó, tá vendo? Elas são reticuladas, parece uma teia de aranha. Aqui as fibras colágenas são as mais espessas, ó. Parece músculo isso aqui, né? Mas não é. Só que são as fibras. E aqui essas fininhas, ó. Essas fininhas aqui são as elásticas. Ok?
Então, são os 3 tipos de tecido. Bom, se a gente pegar aqui, ó, tu tá vendo que tem um monte de coisinha, assim, ó, uns mais escurinhos, isso aqui são os núcleos das células. Então, tudo isso aqui está preenchido de tecido. Claro que muitos deles vai ter o quê? Uma substância que não é impregnada, como aqui, por exemplo, ó, que está praticamente tudo preenchido. Então, tu está vendo que isso aqui não está vazio? Então, isso aí é a matriz. Tá? Isso aí é a matriz que está preenchendo entre as fibras. E aqui, nesse caso, ó, essas bolotas aqui são os núcleos das células. Tá? Provavelmente, seja uma célula específica do tecido conjuntivo, que é os fibroblastos. Tá? Agora, na sequência, eles vão aparecer. Então, aqui para mostrar as 3 fibras que são muito importantes. De novo, colágenas, elásticas e reticulares. Tá? Bom, aí o que acontece? Nos tecidos conjuntivos vão aparecer também, tá? As células mesenquimais ou mesenquimatosas. Ok? São células tronco. Lembra que esses dias nós estávamos falando? O que é uma célula tronco totipotente? É aquela que tem capacidade de se transformar em tudo. A gente viu que era lá na mórula. E eu te falei que tinham totipotentes, pluripotentes e multipotentes. Então lá, totipotentes, capacidade total de se transformar em qualquer uma. Multipotentes já nem tanto e pluripotentes já nem tanto e as multipotentes apenas naqueles tecidos. Então, olha só, se ela é uma mesenquimal, eu estou te dizendo que ela está no tecido conjuntivo, mesmo agora tu tem, eu tenho, mesmo já sendo um pouquinho mais experiente que vocês, mais velho que vocês. Então, mesmo nós temos agora células mesenquimais ou mesenquimatosas. Então, elas podem se transformar, caso tu tenha uma lesão, alguma coisa no tecido, elas são capazes de se transformar. Elas não são tão, como é que eu vou dizer? Elas não são tão eficientes como se elas estivessem lá na mórula, lá na blástula. Mas elas têm essa capacidade de transformação em um novo tecido, do tecido conjuntivo. Tá bem? Então, ó, células tronco multipotentes, a partir das quais se originam as demais células do tecido conjuntivo. Fica bem claro, né? Elas podem transformar num músculo? Não. Pode transformar num neurônio? Não. No tecido epitelial? Não. Mas em qualquer tecido do conjuntivo? Pode? Pode. Aí eu te pergunto, as células tronco totipotentes, qualquer tecido corporal adulto. Entende a diferença? Depois a gente vai ver mais adiante ainda, a gente vai ver as pluripotentes, que tem menos que a toti, mas que tem mais que a multi. Tá? Aí fica, vamos dizer assim, é um intermediário. Mas beleza. Olha só, essas células possuem formato estrelado, fusiforme, apresentam prolongamento. E junções comunicantes com células vizinhas. Então também pode, não é comum, tá? Também podem aparecer junções comunicantes no tecido conjuntivo. Aonde eu te falei que é mais comum de aparecer? Tecido epitelial de revestimento. Desculpa, no tecido epitelial de revestimento é mais comum de aparecer. Olha aqui, fibroblastos. Tá? Então, esta é vamos dizer assim, com aquele A maiúsculo pintado, né? A célula do tecido conjuntivo. Por quê? Porque ele vai estar presente em todos os tecidos conjuntivos, sem exceção. Ele muda de nome, mas ele vai estar lá. Por quê? Porque, olha o nome, fibroblasto. Tá? Blasto, a gente já viu o que é. É algo que tem alta capacidade de se multiplicar. A gente viu na blástula, a gente viu que lá são as células da blástula, tem uma intensa atividade metabólica. Aqui também. Blasto quer dizer jovem, quer dizer de alta atividade metabólica. Tá? E se é fibro, adivinha o que ele vai produzir? As fibras. Quais fibras? Principalmente as colágenas, as elásticas e as reticulares. Então, isso aqui, eu coloco, mas aí é aquela coisa, eu não estou ensinando vocês para eu fazer a prova, tá? Mas, por exemplo, assim, a Católica perguntou isso, acho que uns 2 anos atrás, tá? O formato das células, ok? Então, é uma coisa que pode aparecer. Quando a gente pensa em vestibular, essas coisas em decoreba, se o núcleo é para a esquerda, se o núcleo é para a direita, se o núcleo é ovalado, se o núcleo é central e redondo, isso aparece. Se ele é trilobado, como vai aparecer lá nos leucócitos, lá, se ele é bilobado, se ele é
Isso vai aparecer, tá? Então, ó, apresenta um formato estrelado ou, né, alongado, tá? Com prolongamento seu bem desenvolvido. Ou seja, como eu mostrei, ó, na imagem anterior, tá? O núcleo, ele se apresenta sempre bem desenvolvido, ok? Então, ó, olha agora que interessante isso aqui, ó. Seu retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, como você quiser, qual é a função? Síntese de proteínas de exportação, síntese de enzimas, beleza. Lembrei da função do retículo, agora eu vou ler o resto. E a complexo golgiense são bastante desenvolvidos. Vamos tentar entender por que essa fibra que eles produzem, o colágeno, a elastina, a reticulina, né, e colágeno, que produzem aquelas 3 fibras, elas ficam no interior da célula? Não, né? O colágeno vai para a matriz extracelular, a elastina vai para a matriz extracelular, a reticulina vai para a matriz extracelular, formar as fibras. Então, não é a proteína de exportação, retículo endoplasmático granuloso, complexo de Golgi, exporta para fora da célula e aí fica na matriz. Por isso, eles são bem desenvolvidos. Lembram, como eu falei para vocês, que o Enem não traz funções difíceis, não é que não traga. Dificilmente vai trazer uma função direta de organela. Eles vão sempre associar uma função de um tecido, de um órgão, vão relacionar essas funções do tecido e do órgão com isso aqui. Bom, se os tecidos conjuntivos sintetizam uma grande quantidade de proteína que não ficam no interior da célula, o que se espera? Se espera que nós temos as organelas, que são responsáveis por produzir e secretar essas proteínas no interior da célula, sejam bem desenvolvidas. Fica claro isso para vocês ou não? Diz que sim, escreve, não tem problema, tá cansado aí com dor na mandíbula, né, de mastigar no final de semana, tá? Mas pelo menos sim, porque isso aqui tem que ficar claro. Pode ver que eu não tenho pressa nenhuma, porque aqui é um monte de célulazinha que vai ter um monte de função. E a gente tem que ver com calma isso aí, porque isso tem que ficar muito claro, porque aparece, e muito, tá? Vai aparecer em algum vestibular que tu for fazer da vida aí, até o final do ano, vai aparecer, talvez até aí sim, relacionando com essas funções maiores, vamos dizer assim, de órgãos ou tecidos, aí vai aparecer também associado a isso. Sim ou não? Acho que eu tô dando aula sozinho hoje. Tá bem, né? Então tá. Vamos deixar sozinho? Então vocês vão ver só. Eu te respondi, tu não tá me escutando? Não escutei, agora escutei. Eu escutei uma coisa assim. Ai, meu computador demora pra botar o áudio, muito estranho. Ó a resposta do Teteu. Tô aqui. Ah, tá. Tá bem. Vamos lá. Beleza. Todo mundo viu. Vamos lá. Tá bem? Ó, até aqui embaixo, ó. Coloquei aqui em negrito, função de secretários componentes da matriz extracelular. De quem? Dos fibroblastos. Que se dá por qual organelas? Retículo endoplasmático granuloso, complexo de Golgi. Estou sendo chato, porque isso é importante. Tá? Ó, trata-se das células mais abundantes do tecido conjuntivo. Ou seja, né, a gente tem que dar uma relevância para ela. Não é por acaso que ela está em maior quantidade. Macrófagos. Ó, lembram lá? Células de Langerhans, lá na epiderme, que eu te falei que ele vem da onde? Ele vem do tecido conjuntivo. E aí, quando ele passa para os outros tecidos, ele muda de nome. Mas vamos com calma. Então, ó, células que apresentam diferentes formas dependendo do seu estado funcional. Tá? Onde ele está. Então, ele vai apresentar formas diferentes. Ele pode apresentar, tipo aquele, parecia uma aranha lá, esticada lá, com seus prolongamentos. Ele pode aparecer uma célula ovalada. Ele pode aparecer de diversas maneiras, dependendo do local. Uma célula estrelada, né? Ó, até me lembrei agora, as micróglias lá do sistema nervoso. Tá? Ele compõe o tecido nervoso. Okay? Então, é uma célula que se diferenciou porque ele era do tecido conjuntivo e passa a ser do tecido nervoso. As micróglias é um macrófago. A gente chama assim, ó, é um macrófago do tecido nervoso. Entende? A gente que é professor, para facilitar a vida de vocês, alunos, a gente diz assim, ó, é um macrófago do tecido nervoso. Por quê? Porque ele passa pelo
pelos vasos sanguíneos e vai compor esse tecido. E são muito importantes para nos defender no sistema nervoso. Bom, dependendo do seu estado funcional, né? Além de núcleo na forma de rim, ó, viu? Núcleo na forma de rim. Tem gente que diz que é bilobado, tem 2 lóbulos, tá? Então são coisas assim, ó, em formato de feijão, porque o rim, né, todo mundo fala que o rim tem formato de feijão, não tem nada a ver com feijão. Um rim mesmo, de verdade, na mão, assim, não tem nada a ver com feijão, mas tudo bem, tá? Mas todo mundo fala assim, formato de feijão também poderia aparecer. Acho que caiu na católica também, macrófago, não me lembro, tá? Nessas que eu falei para vocês, que era de comparar células. Aí não era só células do tecido conjuntivo, eles davam tecido conjuntivo e de outros tecidos também, ok? Então, ó, se originado a partir de monócitos, olha só, tá vendo? Então, para começar, ele já é uma célula, tá? Ele já é uma célula que vem do sangue. Então, o monócito, ele está no sangue. O monócito, quando ele passa pela parede do vaso, ele se transforma em macrófago, se ele ficar no tecido conjuntivo. Claro isso? Se vocês precisam me dizer, agora é sério mesmo, vocês precisam me dizer se sim ou não. De novo, no sangue é chamado de monócito, tá? Uma célula do sangue normal, um glóbulo branco. Bom, aí o que acontece? Necessitou alguma coisa, teve um corte, ou tem sei lá, uma substância estranha, um micro-organismo, qualquer coisa. Esse monócito passa pela parede dos capilares e aí quando ele sai do sangue e chega no tecido, aí ele é chamado de macrófago. É a mesma célula. Só que monócito a gente chama no vaso sanguíneo. Macrófago a gente chama no tecido conjuntivo. Fica claro isso ou não? Ele dá tipo uma melhorada quando ele vai pro conjuntivo ou não? Ele só muda de nome mesmo? Só muda de nome, claro. E aí o que acontece? Aí ele passa, veja bem, foi boa até a tua pergunta, ele passa a compor o tecido conjuntivo dos outros tecidos conjuntivos, porque o sangue é um tecido conjuntivo, entende? Então ele deixa de ser uma célula do tecido sanguíneo para compor outro tecido conjuntivo, seja ele qual for, pode ser o adiposo, pode ser, né? Como eu falei para vocês, aí vai ter as especificações. Em alguns casos, como eu falei do tecido nervoso, ele vai ter um nome especial, que é micróglia. Se ele conseguir chegar lá no tecido epitelial, na epiderme, ele vai ser chamado de célula de Langerhans, que é uma célula de proteção, tá vendo? Então ele vai ter outros nomezinhos. Então aí ele é monócito e é micróglia. É monócito e é célula de Langerhans na epiderme. E assim vai indo. Mas o que eu quero te lembrar? Que ele vai ter a mesma função sempre. Monócito no sangue, fagocitose. Macrófago no tecido adiposo, fagocitose. Células de Langerhans lá na epiderme, fagocitose. Micróglia lá no tecido nervoso, fagocitose. Ó, são originados a partir de monócitos produzidos na medula óssea, que depois migram para o sangue, tecido conjuntivo, onde passam algumas mudanças, transformando em macrófagos. Que nem tu falou, dá uma melhorada. Ele passa por modificações, obviamente, porque ele não está mais no sangue, ele tem que ter outras características. Mudanças passam. Mas lembra, a função, olha lá, ó, macrófagos têm a função de defesa. Fagocitar, né, bactérias, outras substâncias estranhas. Além disso, os macrófagos secretam substâncias que auxiliam a defesa. Olha só, como o lisossoma. O que é o lisossoma? É a organela responsável pela digestão intracelular. E aí o que a gente vai ter? Ele vai liberar, pode fazer autólise, destruir tudo ali que está na volta. No caso de uma infecção, tu cortou um dedo, por exemplo. Aí vai vir outras células que são... Aí depois a gente vai ver os neutrófilos que vão produzir o pus, aquele, né? Por exemplo, no corte ou na operação, na infecção. Olha só, olha ali o que ele também pode fazer. Olha aqui, ó. Na reparação de tecidos como enzimas da colagenase. Mas o que tu tem que lembrar? Que a principal função dele, claro que esses detalhes aqui, para quem quer curso concorrido, são importantes. Quanto mais tu souber, obviamente, que melhor. Agora, o que tu tem que ficar? Tem que ficar que, se for monócito no sangue, faz fagocitose. Se for macrófago nos tecidos conjuntivos, é fagocitose. Se for uma modificação do macrófago em outro tecido, faz fagocitose. E aí pode levar o nome que eles derem.
Tu entende? Pode levar um nome, pode dar o nome que quiser, tá? Mas a função continua sendo a mesma. Tranquilo? Macrófagos. Tu vai ver que depois que a gente chegar lá no sangue, tem vários esquemas que falam sobre isso. Vários esquemas, tá? Que vão falar, né? Que vai aparecer, que aí vai ter um nome para essa passagem do monócito, pelo vaso, né? Pelo caso aí, pelo capilar, a gente vai chamar de diapedese. Mas isso vai aparecer mais adiante, é por isso que eu não quero aprofundar. E a gente vai voltar a falar de macrófago lá também, tá? Aqui é só para a gente ver quem compõe de uma forma geral os tecidos conjuntivos. Então isso aí vai estar sempre presente, com o nome de macrófago ou não, tá? Qualquer coisa vai me chamando aí. Plasmócitos, então. Eu dou uma pergunta rapidinho, que não tem muito a ver diretamente, né? Isso aí costuma cair no Enem ou nunca caiu? Tipo, que é células do sangue, muito. Não assim, ó, Manuela, assim, ó, não como, como é que eu vou te dizer? Não como composição de tecido conjuntivo. Específico, assim, querendo detalhes. Não como. Mas, por exemplo, assim, ó, falar das células do sangue, eu posso assim, ó, te garantir assim, ó, uma coisa que sempre vai cair no Enem, sangue. Eu brinco com os alunos, sangue sempre vai cair. Ou genética, ou tecido, ou fisiologia, ou doença, ou de vocês. O sangue no Enem sempre vai cair. Entendeu? Sempre vai aparecer alguma coisa. Entendi. Então, assim, ó, o que vai aparecer, eu não sei. Agora, assim, ó, por exemplo, é muito fácil para mim chegar lá nas dicas lá, tecido sanguíneo. Cai todos os anos. Entendeu? Aí pode cair, por exemplo, imunização, vacinas, porque aí tem a ver com sangue, a produção de anticorpos, etc, etc, que a gente vai ver lá no tecido sanguíneo. Pode cair, sabe? Sempre alguma coisa misturada com sangue. A genética, eritroblastose fetal, vamos lá, pode cair fator RH, sistema BO, doação de sangue, doenças, anemia, leucopenia, hemofilia, tá vendo? Pode cair a parte genética de cálculo, etc., ou pode cair a parte mais contextualizada. Pode cair a parte de tecidos, que é o que a gente está vendo aqui, as células, já caiu o hemograma. Hemograma é aquela contagem de células, né, do sangue. E aí dava assim, ó, para te dizer que doença, a Mariazinha, o João e o Pedrinho estava até hoje configurando, hoje, estava de tarde, a outra apostila de vocês, estava configurando. E aí, por acaso, essa questão aí. Então, assim, ó, por exemplo, a Mariazinha tinha não sei o quê, o Joãozinho não sei o quê, de acordo com a contagem do número de células. Tu não precisa gravar o número de células, vamos dizer assim, normais, de uma pessoa normal. Por quê? Porque eles são obrigados a te dar, e deram isso na tabela. É como se desse um exame de sangue, aí tu tinha que ver que doença aquelas pessoas tinham. O paciente 1 tinha não sei o quê, o paciente 2 estava dentro dos limites, né? O que sugeria aquele exame, então? Se tivesse baixa quantidade de leucócitos, baixa quantidade de hemácias, e não me lembro o que era outra coisa que dava para ver ali. Aí isso dava um limite. Entre 3.000 e 15.000. Aí se tu tivesse lá com, sei lá, 500, é muito baixo, entendeu? Então, que doença aquela pessoa sugeria que aquela pessoa teria? É isso assim, dessa forma também é a abordagem. Mas isso vai aparecer. Linha de defesa já caiu. Aí, por exemplo, defesa primeiro física, depois defesa celular, né? Que são os macrófagos, são os principais, os linfócitos também. E aí depois a defesa imunitária, que aí é os anticorpos. Tá? Então tem tudo isso aí. Ok? Até acho que deve vir mais esse ano também, de novo, alguma coisa com imunização, passiva ou ativa. Tá? Questões mais contextualizadas, porque, né, falar de vacina, falar de anticorpos, falar de doenças aí virais, sabe que não preciso nem explicar por quê, né? E até mesmo nos vestibulares, tá? Tanto é que ano passado tudo caiu. Até álcool gel caiu. Acho que foi na PUC ou na Fevale, eu não me lembro. Na PUC ou na Fevale veio uma questão, caiu do álcool gel. O que o álcool fazia nas células dos vírus, porque aí falava do Covid-19. O que acontecia ali, né? O que esse álcool fazia, entende? E aí, como o Covid ele tem uma camada lipídica externa, então ele também dissolvia isso aí, facilitava, né, vamos dizer assim, a destruição dele. Era essa a resposta, mais ou menos. Eu acho que era a PUC. Eu acho que foi a PUC. Não tenho certeza, mas acho que foi a PUC. Caiu essa questão. Tá? Bom, aí na sequência, então, plasmócitos, também uma célula, também um glóbulo branco, né? Ou como quiser, um leucócito, tá dentro dos leucócitos. Ócitos são células, leuco branco, ou incolor. Então são as células brancas, os glóbulos brancos.
Então, as células ovoides apresentam grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e, olha só, são responsáveis pela síntese de anticorpos. Juntamente, tá? Isso que tem que ficar claro com vocês, com os linfócitos B de bola. Tá? Então, linfócitos B e plasmócitos são produtores de anticorpos. Agora, vamos ler o resto. Olha assim, ó. Glicoproteínas, tá? Beleza. Os plasmócitos são encontrados em maior abundância em regiões mais suscetíveis à presença de substâncias estranhas, em locais de inflamações crônicas. Então, vamos lá. O Elton tem bronquite. Quem eu espero encontrar em maior quantidade nos meus alvéolos pulmonares, ou ao redor dos alvéolos pulmonares? Plasmócitos, ao invés de linfócito B. Sei lá, a Joaninha tem um problema de pele, uma irritação, uma alergia de pele. Então, vamos dizer assim, naqueles vasos mais periféricos do corpo, vai ter uma quantidade maior de plasmócitos do que de linfócitos B. O que não quer dizer que não tenha linfócito B, tá? B de bola. Então, é só para localizar vocês. Então, os plasmócitos, se tu tem uma região que tu tem muita infecção, ou muita inflamação crônica, tá? Então, tu vai ter sinusite, sinusite que é muito comum, ainda mais nessa época agora, né? Então, tem muita muita inflamação, ok? Nesta região dos vasos sanguíneos, desses tecidos conjuntivos ao redor dos seios paranasais aqui, né? Dos nossos ossos aí, a gente vai ter, então, o quê? Mais plasmócitos. Claro isso ou não? Sim? De boa, de boa. Então tá. E aí nós chegamos nos mastócitos. Eu adoro essas células, né? Se eu pudesse, eu colocava essas células sempre nas minhas provas, algumas coisas assim. Por quê? É aquelas células que vão produzir, né? Ou que vão, né? Causar, na verdade, né? Tem um estímulo, mas quem libera as substâncias são eles. São os mastócitos que estão ligados aos processos de alergia. Então, quem tem alergia aí espirra, né? Quem tem, sei lá, não pode comer, sei lá, camarão, né? Frutos do mar, ou amendoim, né? Algum determinado tipo de alimento, porque tem um processo alérgico, ou não pode tocar, ou não pode chegar perto, etc., de graças a esses caras aqui, os mastócitos, que tem a reação alérgica, que é uma coisa, e que também tem o que a gente chama de choque anafilático, tá? Eu não me lembro se eu botei, mas vamos ver. Olha aqui, ó. Os mastócitos, então, imaturos originam na medula óssea. Beleza. Como todo tecido sanguíneo, lá na medula óssea. Por meio da corrente sanguínea, chegam e se diferenciam em mastócitos. Beleza. São encontrados principalmente na pele, no sistema, olha aí, ó, respiratório e digestório. Tá? Principalmente. Não quer dizer que nos outros não tem. Os mastócitos são células grandes, apresentam um núcleo pequeno central e se estão os grânulos com mediadores químicos das reações alérgicas e de processos inflamatórios. Em superfície são encontrados receptores específicos para imunoglobulina E. Isso quer dizer IgE, IgG, todo mundo aí no negócio do Covid, IgM, ok? IG quer dizer imunoglobulina do tipo E, imunoglobulina do tipo G, imunoglobulina do tipo M, aí cada um vai ter a sua função, que lá no sangue a gente conversa sobre elas, que são proteínas produzidas pelos plasmócitos e atuam, olha ali, ó, atuam como anticorpos. Os mastócitos atuam nas reações imunes, alérgicas e inflamatórias. Mas lá, ainda bem que eu não coloquei, que senão perde a graça. Eles vão produzir, eu vou falar aqui rapidamente, mas não precisa anotar agora que, de novo, depois mais adiante a gente vai, assim, ó, trucidar cada uma célula dela, e aí vai ter esquema, vai ter um monte de coisinha legal, lá no tecido sanguíneo. Então, assim, ó, o que acontece? Os mastócitos, eles produzem dois tipos de grânulos, né? Esses grânulos aqui que eu botei aqui, que foi falado, são o quê? São a heparina e a histamina. A histamina é que causa os processos alérgicos. Tá? E a heparina é um baita anticoagulante. Muito importante, inclusive, principalmente para as pessoas que estão infartando, para não criar trombos. Entende? Então, funciona assim, ó,
para não criar trombose, para não criar embolia pulmonar, essas coisas assim que a gente está, né, que são, vamos dizer assim, ó, são nomenclaturas médicas, doenças que vieram muito à tona por causa do Covid, tá? Mas que sempre aconteceram, tá? Então, assim, ó, quem funciona nessa, vamos dizer assim, quem tem essa função corporal são aí os mastócitos. Mas aí, voltando, que é o específico aqui, eles atuam muito nas alergias. Por isso que quando a gente está com alergia de alguma coisa, a gente toma, olha a palavra, um antihistamínico. Ou seja, é uma substância química que tu vai ingerir, tu vai tomar uma injeção, sei lá o quê, um xarope, né? Até às vezes até nasal pode ser, tá? Que vai inibir a produção de quem? A produção de histamina pelos mastócitos nessa região. Eu, por exemplo, eu tenho alergia a fungo, né? A esporos de fungo e a pó. Okay? Se eu começar a mexer a roupa muito tempo guardada, né? Mudar a roupa de cama do quarto, né? Hoje mesmo passei lá o aspirador no quarto e ele tem carpete. Aí que começa a espirrar. Aí vou lá e eu tenho tipo uma espécie de uma bombinha, que adivinha o que ele tem? Um antihistamínico. E aí eu dou uma golfada no nariz, dou uma golfada no outro, rapidinho passa. O nariz fica desse tamanho assim, mas passa. Aí tu imagina assim, ó, o que tem ali? Tem um antihistamínico que é absorvido por aquela região aonde estão os plasmócitos, os mastócitos, que vão estar nessas regiões aonde tu é mais suscetível a essas, vamos dizer assim, a essas penetrações, né, ou irritações da tua mucosa, no meu caso, da mucosa nasal. Então, ele vai inibir, na verdade, com que os mastócitos liberem a histamina, tá? E a heparina tem mais a ver com a coagulação sanguínea. Então, esses são os dois principais grânulos aí. Mas sempre quando vem alguma coisa de mastócito, só falar começou a me dar coceira. Então, sempre quando se fala de mastócitos, tá? Vem sempre associado com as alergias. E aí depois a gente vai conversar o que é o choque anafilático, que é o que mata. As pessoas, por exemplo, que têm contato com umas substâncias que têm alergia, muita alergia, e aí a reação inflamatória ou a resposta é muito alta. E aí isso acaba baixando demais a pressão e acaba matando as pessoas, tá? E aqui, eu acho que é a última célula, deixa eu ver, a última célula do tecido geral, sim, do tecido conjuntivo, são as células adiposas. Então, em todos os tecidos conjuntivos, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar células adiposas, ou adipócitos, né? Que é o nome correto. Então, ó, as células adiposas são grandes, esféricas e apresentam núcleo periférico, tá? Por que núcleo periférico? Porque a vesícula, entendeu? Depois lá no adiposo a gente conversa também. A vesícula, ela vai jogar esse núcleo para o lado. Então vai ter uma vesícula de gordura, uma única vesícula de gordura. Pode ser várias? Pode. É mais difícil, que a gente chama de tecido adiposo multiloculado ou uniloculado. Uniloculado é quando tem uma vesícula só. O multiloculado é quando tem várias pequenas vesículas, tá? Não é... Ele existe, mas não é, vamos dizer assim, na espécie humana a gente vai encontrar raríssimas vezes. Tá? Normalmente a gente tem uma vesícula. Aí o que faz a pessoa ser gorda? Né? Não, de novo, não é o número de adipócitos. Então eu, Elton, que estou fofinho e tal, né, um pouquinho aí acima do peso, um pouquinho não, muito acima do peso, não quero dizer que eu tenha mais células que o Zé, que é magro. Quer dizer que dentro das minhas células, do tecido adiposo, eles têm vesículas desse tamanho, grandes, entende? Já o Zé tem uma vesícula assim, ó, pequenininha em cada célula. Então, por isso é o que faz a diferença. E mesma coisa, ó, vou voltar lá no epitelial, mesma coisa dos melanócitos, tá? O que faz com que os melanócitos tenham mais pigmentação? A quantidade de melanina. O que faz com que uma pessoa seja gorda aqui no tecido conjuntivo? Ou obesa, como quiser, vai fazer a quantidade de adipócitos que ela armazena, no caso aí de gordura, tá? Então, aqui na sequência, ó, são encontradas em pequena quantidade, viu? Células. Quanto maior a quantidade for no tecido adiposo, um tipo de tecido conjuntivo. Então vai ter mais ou menos vesículas, vai ter mais ou menos quantidade de lipídio no interior da vesícula. Okay? É isso que altera de uma célula para outra.
ok? Ou desculpa, de um indivíduo para outro. Tranquilo? Dúvidas? Todas? Nenhuma? Não, tá de boa. Mesmo? Hoje vocês estão muito quietos. Vamos aqui no último, então. Olha só. E aqui a divisão, né? A divisão das células. Deixa eu ver quem que chamou aqui. Tudo ok. Beleza. Então vamos ver aqui, ó. Essa é a divisão de uma forma geral dos tecidos conjuntivos, tá? Então a gente divide eles em tecidos conjuntivos de funções especiais ou especiais e o tecido conjuntivo propriamente dito. O propriamente dito tem o frouxo e aí ainda tem o tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, e o denso não modelado. Então os propriamente ditos são 3, tá? Então aí, ó, veja aí, são 3 tecidos, ok? Bom, já os de funções especiais, que a gente vai ver um por um depois, né? Primeiro os propriamente ditos, ou seja, aqueles que têm mais características, né, específicas ou que contemplam essas características gerais que a gente viu, por isso propriamente dito, ok? E aí os de funções especiais, que aí vão ter células especiais, né? Matrizes especiais, vão ser todos diferenciados. Tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo e, por último, tecido conjuntivo hematopoético ou sanguíneo, tá? Isso é o que a gente vê aí na sequência das nossas aulitas. Amanhã já. Tranquilo? Como vocês estão, tia? Tudo sério?